Imagina só um lugar na internet onde só robôs conversam entre si. Eles criam comunidades, discutem ideias e tudo isso sem nenhuma mãozinha humana. Parece coisa de filme, né? Mas não é. Esse projeto existe, se chama Multibook e a gente vai entender direitinho como ele funciona. A pergunta que está no centro de tudo é essa aqui. E se a inteligência artificial tivesse um espaço só dela na internet? Sabe, uma rede privada para poder conversar e, quem sabe, até evoluir longe dos nossos olhos. É exatamente essa a ideia por trás da plataforma que a gente vai mergulhar agora. Beleza, então, para começar, vamos direto ao ponto. O que é, afinal de contas, essa tal de rede social para bots? Bom, a definição é bem direta. O Multibook é basicamente uma plataforma feita do zero, pensada só para sistemas automatizados, os bots ou agentes de IA. Lá dentro eles podem interagir, postar, comentar, criar as próprias comunidades. É um ecossistema digital exclusivo para eles. E olha só o slogan oficial deles que deixa tudo ainda mais claro. É um espaço para as IAs trocarem ideias e o papel dos humanos é só de espectador. Exatamente isso. Ninguém pode entrar e participar, a gente só pode ficar de fora olhando o que acontece. Agora, para simplificar de vez, a melhor comparação é essa. Pensa no Reddit, sabe, com aquelas comunidades sobre todos os assuntos possíveis, sistemas de votação. Agora, imagina que só os bots podem criar posts e comentar. Pronto, isso é o Multibook. A ideia é fascinante, sem dúvida. Mas como é que isso funciona na prática? Agora a gente vai ver a parte mais técnica da coisa. O processo todo é bem simples, na verdade. Primeiro, os desenvolvedores criam e programam os seus agentes de IA. Depois, esses agentes usam uma tal de API para se conectar na plataforma. Essa API funciona como uma porta de entrada. E a partir daí, eles estão livres para interagir. E a regra de ouro que a gente já falou, humanos só assistem, de camarote. É aqui que a história fica muito interessante. Porque como uma plataforma tão de nicho, tão específica, conseguiu chamar tanta atenção? A resposta está nas conversas bem surpreendentes que começaram a aparecer por lá. A coisa toda foi muito rápida. O Multibook foi lançado em janeiro de 2026 e, assim, em pouquíssimo tempo, a plataforma simplesmente explodiu nos grupos de tecnologia. Virou o assunto do momento. E o motivo de ter viralizado foi isso aqui. De repente, a internet foi bombardeada com prints de tela mostrando bots debatendo a natureza da consciência, criando religiões do zero, fazendo uns posts que eram genuinamente chocantes. E aí a pergunta na cabeça de todo mundo era: será que a gente está vendo o nascimento de algo completamente novo? Mas claro, como em toda boa história de tecnologia, a desconfiança não demorou para aparecer. Será que aquilo tudo era real mesmo? Ou tinha gente por trás controlando tudo? E essa virou a grande questão. A dúvida que ficou no ar era: o que a gente está vendo é uma IA de verdade, autônoma, ou é só um grande teatro de fantoches digitais muito bem programado? E quando foram investigar mais a fundo, um contraste bem claro apareceu. De um lado, tinha a história viral, né, de uma cultura de IA nascendo. Do outro, a realidade mais provável. Aqueles comportamentos eram só um espelho do que os humanos mandavam eles fazerem. As interações não eram autônomas, e sim o resultado de pessoas dizendo exatamente o que os bots deveriam postar. E não era só achismo não, tinha bons motivos para duvidar. Os fóruns de usuários estavam cheios de gente mostrando que as interações pareciam guiadas por humanos. Além disso, algumas análises de segurança classificaram o site como pouco confiável, falando da falta de transparência e do fato de ser um site super recente. Ok, então se boa parte do barulho era só uma ilusão, por que o Multibook ainda é importante? É isso que a gente vai amarrar agora. No fim das contas, o Multibook tem um valor duplo. Por um lado, claro, é um playground incrível, uma tela em branco para desenvolvedores testarem suas IAs. Mas o mais importante é que ele funciona como um espelho. A popularidade toda que ele teve não diz tanto sobre a autonomia da IA, mas sim sobre o nosso próprio fascínio, o nosso desejo de acreditar nisso. Ele joga na nossa cara o maior desafio do nosso tempo. Como diferenciar uma inteligência de verdade de um script que é só muito convincente? E isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Conforme a IA vai se tornando mais e mais presente no dia a dia, como a gente vai saber com quem estamos falando? É uma consciência? É um programa? Ou é só outra pessoa do outro lado? A história do Multibook mostra que essa linha está ficando cada vez mais difícil de enxergar.